Bom dia, com prazer inicio esta primeira aula, este primeiro encontro da disciplina EP 316, História Geral da Educação e da Pedagogia, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp. Esta disciplina, ela terá por objetivo, o objetivo será o estudo das pedagogias diretamente inspiradas na concepção marxista. Portanto, não trabalharemos com todas as concepções de educação e de pedagogia, como o título, a denominação da disciplina poderia sugerir. O curso será ministrado na forma de seminários, com expositores convidados para cada uma das temáticas propostas. Essa opção, por esse recorte, exige um esclarecimento inicial. O conteúdo desta disciplina foi solicitado, é uma solicitação dos alunos regulares do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado do grupo TED-BR. Portanto, quando propusemos a realização de uma disciplina, a opção foi incidir sobre esses estudos. E a justificativa principal para que isto ocorresse é que não há um estudo sistemático nos cursos de pedagogia e de pós-graduação em educação das pedagogias que decorrem da concepção marxista. Há uma ênfase muito forte nas demais perspectivas, notadamente aquilo que poderíamos chamar das pedagogias da hegemonia, das pedagogias burguesas, das pedagogias liberais. E hoje, a hegemonia é das pedagogias que decorrem da hegemonia burguesa na sua perspectiva pós-moderna, cujo debate vem se realizando muito fortemente, e a crítica já está posta tanto na obra do Dermeval Saviani, como principalmente no embate que tem travado o Newton Duarte e Alessandra Arce em torno destas pedagogias. Portanto, não é algo que não está posto, mas o foco, os nossos óculos, nossas lentes, incidirem no estudo mais sistemático das pedagogias marxistas é algo que ainda está por se fazer. E quando a gente pega alguns autores ou algumas problemáticas em torno destas pedagogias, nós vamos ver que há um desconhecimento muito grande no meio acadêmico e mesmo no âmbito prático, naquilo que diz respeito aos debates que se realizam no interior dos movimentos sociais, que têm uma perspectiva contra-hegemônica. Além deste fato, há poucas publicações que tratam das pedagogias marxistas. Então, são essas as grandes justificativas para que esta disciplina ela trabalhe com as pedagogias marxistas. Ao todo, faremos 15 seminários proferidos por docentes e pesquisadores que, por força das opções filosóficas, políticas ou mesmo da atividade acadêmica, debruçam-se sobre autores ou experiências educacionais que se vinculam a esta perspectiva, de tal forma que, dar um título, será que a gente poderia falar que essas pedagogias marxistas elas configuram algo como uma pedagogia comunista? Será que dá para a gente falar isto? Num dos trabalhos que eu publiquei, eu defendo que sim, que podemos falar de maneira plural em pedagogias marxistas, da mesma forma que podemos falar no plural
a existência de pedagogias comunistas. Pela existência histórica de fortes debates e embates no âmbito, no interior daquilo que convencionou se chamar de esquerda, né, por referência ainda à Revolução Francesa, né, a oposição ficava à esquerda no parlamento, e desde lá não há unanimidade de pensamento e de prática da esquerda. Historicamente, nem preciso falar para vocês que, da mesma forma que o embate entre direita e esquerda ele é muito forte, também a esquerda tem sido marcado por posicionamentos diferenciados e por um embate muito forte, tanto no que diz respeito aos projetos estratégicos, né, isto é, os pontos de chegada, o que se quer, que sociedade se quer construir, que projeto, qual é a proposta educacional que é o nosso ponto de chegada, né, assim como e principalmente com relação aos projetos táticos. As táticas, os caminhos para se chegar à transformação da sociedade são os mais diversos possíveis e as agremiações políticas, sociais e partidárias da esquerda têm um embate histórico muito forte que diferencia estas questões. Como perguntar não ofende, penso eu, né? Que às vezes pergunta ofende também, né? A minha provocação ao longo deste curso, ao longo destes seminários, será em torno da seguinte questão. Apesar de não haver unanimidade em torno de um mesmo projeto estratégico e tático, será que não dá para a gente, no âmbito da esquerda, conversarmos, né, sentarmos numa mesa e civilizadamente, pelo menos, né, se a gente não concorda com o outro, e isto já é ponto pacífico, né, será que não há como buscar alguns pontos articuladores de uma frente comunista? Será que não dá para a gente discutir? Tá, sabemos as diferenças, mas o que nos une? O que dá para a gente conversar? O que constituem os pontos de identidade nos diferentes projetos articuladores de uma frente comunista e que tenha em seu manifesto, tal qual o manifesto que inaugura a Primeira Internacional, né, o manifesto do Partido Comunista, uma proposta educacional calcada em alguns princípios gerais, alguns princípios estratégicos, e que traduzam uma concepção pedagógica comunista. Lá na frente, o que a gente quer, o que significa uma educação que seja formadora de um novo homem para uma nova sociedade. Dá para se discutir isto? Dá para a gente discutir que até chegarmos lá, a formação desta nova sociedade de um novo homem, se estabelece uma transição. Para muitos, já estamos nessa introdução, já estamos nessa transição. E certamente, tal qual a transição de um modo de produção para outro, não será abrupta e nem curta. Ela será processual. A revolução é um processo de
de transformação, né, que demora alguns séculos. E para muitos essa transição ela ocorre exatamente quando o modo capitalista de produção atinge o seu apogeu, né, e as características dos embates básicos entre burguesia e proletariado se configuram, né. Se a gente pensar o modo de produção capitalista, quando é o apogeu do modo de produção capitalista? Ninguém acha que tem dúvida que é quando a burguesia torna-se hegemônica e controla o Estado e o governo. Isto adquire o ponto de culminância com a Revolução Francesa. E acho que também não há grande discordância que a Revolução Francesa é um processo, né, que marca uma era de revoluções, como diz Hobsbawm, de ordem econômica, social e politicamente é a revolução, né, que inaugura o projeto político da burguesia enquanto projeto hegemônico, mas a revolução enquanto tal teve curta duração. A revolução ela foi sucedida por espanto geral do retorno da monarquia. E mais centralizada possível e imaginável. Não mais no velho estilo de expressão do velho modo de produção feudal e das casas monárquicas anteriores, mais marcada pela defesa dos interesses da nova classe que já ascendeu ao poder, a burguesia. Então, se assim pensarmos a transição do modo feudal para o capitalista, que teve um processo longo desde o XV, XVI até o século XVIII, a transição do capitalismo para um novo modo de produção certamente também não será curta. E será que vários processos revolucionários, tal qual a Comuna, a Revolução Russa, chinesa, etc., cubana, não delineiam para o processo de transição aquilo que as revoluções burguesas, na qual a Revolução Francesa é paradigmática, expressaram para o modo capitalista de produção? Será que não dá para a gente falar que estes processos revolucionários delineiam aquilo que a Revolução Francesa foi para o capitalismo, estas revoluções para a construção da nova sociedade? Provocações que vamos estar tendo condições de discutir em cima desta minha provocação aí de que perguntar não ofende. E sabemos aquilo que nos diferencia e as nossas divergências. Será que dá para a gente passar a conversar sobre aquilo que nos articula? Aquilo que nos une? Dá para a gente tentar colocar na mesa e os nossos intelectuais orgânicos, né, nossas direções, civilizadamente conseguirem, num processo democrático, amplo, aberto, né, não a democracia burguesa, lógico, porque ela é uma farsa, né, mas nos quadros de uma democracia proletária, né, estarmos discutindo aquilo que nos une e tentarmos delinear aquilo que nos une em termos de um projeto pedagógico e educacional futuro e para a transição. Então, esta é a provocação que estará marcando toda a nossa trajetória ao longo dos encontros. Os 15
seminários. Entendo que começamos isto hoje, né? E talvez tenhamos um 16º encontro para conclusão, para fechamento, para uma conversa de pé de orelha, retomando essas provocações. E, bem, como foi este nosso semestre? Dá para a gente pensar em uma articulação? Dá para a gente falar que há alguma coisa articuladora, né, das nossas diferenças, mas também das nossas identidades? Os encontros ocorrerão todos eles às sextas-feiras, neste horário das 9 às 12 horas. Os encontros semanais serão realizados aqui, nesta sala de videoconferência, tendo uma agenda pré-estabelecida, né? Não teremos encontro todas as sextas-feiras, algumas acho que teremos que deixar reservado para que vocês possam respirar, ganhar fôlego e ler. Próxima sexta, por exemplo, né? Então, eu previa a gente já estar começando o nosso próximo encontro na próxima sexta, fazendo a discussão do primeiro tema. Mas a sala de videoconferência e a transmissão de videoconferência será impossível na próxima sexta, que a Faculdade de Educação estará com um grande evento e toda a videoconferência, inclusive a transmissão via streaming, via internet, já está comprometida. Temos duas formatações. Primeiro, conectada via sala de videoconferência e outros programas de pós-graduação em educação, o que permite esta interatividade, em que a gente veja as salas que estiverem conectadas. Isto é um número total máximo de 4 salas, né, a depender das condições técnicas das instituições, né. Neste momento estamos conectados aí com o grupo articulado pela Elza, que é coordenadora do HTME, né, MHTE, na UEL Londrina, né. E temos também a transmissão via streaming, tornando os seminários acessíveis a outros grupos e programas de pós-graduação que não possuem em suas instituições salas de videoconferências, né, mas que acessam via internet, né. Se vocês acessarem o site da Faculdade de Educação, videoconferência, e abrirem, vocês já abrirão num link que possibilita acesso à transmissão que está em curso, né? Isto é possível, será possível a outros grupos que colocarão projetores, colocarão mecanismos que tornem possível este encontro ser grupal, né? Ao todo, estão previstos 14 encontros. Além de este encontro introdutório, portanto, 15 encontros, e, quem sabe, outro encontro de encerramento, de conclusão. Se fizermos todos esses encontros, serão 16 ao todo, serão centrados na exposição e debate em diferentes aspectos e autores da pedagogia marxista. Ou, se preferem, da pedagogia ou das pedagogias comunistas, né? O conteúdo destes encontros. Vamos lá? Depois eu mando, vocês passem uma lista que eu mando por e-mail para este PowerPoint para todo mundo. E assim vocês já ficam com todas as informações. E Elza, mando para você aí em Londrina, e mando também para Maria de Fátima, para os colegas de União da Vitória e assim por diante. Tá? Primeiro encontro será focado sobre a discussão
educacional em Marx e Engels. O segundo encontro será focado em Lenin. O terceiro encontro será focar a discussão sobre a educação e pedagogia na Rússia revolucionária. Portanto, aquele momento em que a revolução está em curso ao mesmo tempo em que está em curso a organização de um novo Estado, de novas bases econômicas, sociais, políticas e, obviamente, educacionais, com a criação do Comissariado do Povo de Educação, entre os quais, neste comissariado, há algum conhecimento sobre Krupskaya, que era uma das representantes neste comissariado, Blonsky e Lunacharsky, e outros autores. Convidamos uma colega para estar tratando desse tema, uma vez que ela já estudou e tem proximidade. O quarto encontro, incidindo sobre Makarenko. O quinto encontro, Strack. O sexto, sobre Gramsci. O sétimo, sobre a psicologia cultural histórica e a pedagogia, com aportes em torno de Vygotsky, Luria e Leontiev. O oitavo, discutindo a escola como aparelho ideológico do Estado, que é a contribuição de Althusser e dos marxistas estruturalistas. O nono encontro é em cima das teorias da reprodução, ou como denomina Saviani, as teorias crítico-reprodutivistas, né? Incidindo principalmente sobre Bourdieu, Passeron, Deleuze, Stabler. O décimo encontro, que está sendo mais difícil de encontrar alguém para estar fazendo a exposição, é Snyder, que é o autor, que, se opondo à crítica à não diretividade, configura aquilo que muitos chamam de pedagogia marxista da alegria, né? Toda a crítica é: pô, vocês marxistas, comunistas, são uns chatos de galocha, né? Vocês só sabem fazer a crítica, né? E aí a inclusão do Snyder, ele tem o objetivo, está quebrando um pouco esta visão de que só temos crítica e não há proposta. Ao contrário, né? A gente está vendo que os autores elencados são autores propositivos. Faz a crítica, mas ao mesmo tempo são propositivos no âmbito da educação e da pedagogia. Os três encontros seguintes é uma interrogação, porque pouco sabemos da revolução educacional que ocorreu no interior da revolução, uma vez consolidada em alguns países, em alguns estados, tais quais. O que se conhece sobre a educação e pedagogia na Rússia comunista? Isso é pós-30. Nós conhecemos toda aquela discussão revolucionária e conhecemos alguns autores. Mas qual foi a revolução educacional que lá ocorreu?
Qual é a pedagogia que estava a norteá-la? O 12º, provocação, traz para a gente o que nós sabemos e conhecemos sobre a educação e pedagogia na China comunista. Até posso ampliar. O que nós sabemos sobre a China comunista? Excetuando aquelas poucas informações que vai e vem a imprensa nos bombardeia, que no geral é contra o ocorrido lá. A gente conhece alguma coisa sobre a Revolução Cultural. O ideário da minha geração, ainda a imagem de Mao Tse-tung é muito forte, né? Mas fora isto, a discussão é o que nós sabemos sobre a educação e a pedagogia na China comunista. Conhecemos um pouco mais, né? Mas muito pouco ainda, sobre a educação e pedagogia na Rússia, na Cuba revolucionária, que é objeto de conversa do 13º encontro. Não aqueles toques, alguns deles apologéticos, contra ou a favor do que se passou em Cuba. Mas tentarmos saber, pelo menos de uma pessoa que conhece, sobre a revolução educacional em Cuba, bem como sobre os rumos tomados pela pedagogia neste aporte educacional. E, finalmente, acho que há uma proposta de tomar esta trajetória como fundamento de uma nova pedagogia. Uma pedagogia que seja, ao mesmo tempo, histórica e crítica. Que é a pedagogia histórico-crítica e que já convidamos o seu sistematizador para o seminário que incidirá neste dia. Minha proposta é a gente ter estes 14 encontros focados sobre estes autores ou sobre estes recortes. Dá conta de, pelo menos, conhecermos um pouco mais, mapearmos um pouco aquilo que poderíamos chamar de pedagogias marxistas? Vocês acham que é um recorte que dá conta? Tanto as grandes matrizes quanto algumas das experiências, algumas das práticas que constituem a realização dessa pedagogia? Então, é essa a provocação. Temos um elenco de convidados. Alguns já aceitaram e outros estamos conversando, buscando, que nem é problema das pessoas não aceitarem. A maior dificuldade é acertar a agenda para que as pessoas participem do nosso seminário. E esse está sendo um quebra-cabeça ainda em curso para vários dos colegas. Então, em alguns momentos, talvez, na medida em que a gente veja a inviabilidade de participação, proporemos que algum outro colega faça a exposição. Quem pensamos para estar dando conta disso? Alessandra Arce, Amarílio Ferreira Júnior e Marisa Bittar, Bermeval Saviani, Esther Bufa e ou Luiz Antônio Cunha, que pegam aspectos diferentes da mesma questão, José Claudinei Lombardo, eu estou confirmado. Assim espero. O José Damiro de Moraes,
Luiz Antônio Paulino é, na verdade, o nosso contato. Espero que ele tenha condições de estar vindo aqui participar, mas ele estará vindo e acompanhando um dos professores, um dos pesquisadores do Convênio Cultural Brasil-China, e que participam do Instituto Confúcio e que terão participação no evento. Estamos ainda, neste momento, a 2 pesquisadores chineses trabalhando no Brasil, né, com pesquisadores, via convênio, e os 2 de pronto estariam dispostos a participar, mas aí vai estar sendo questão de estar acertando a agenda. Será uma conferência em inglês e a gente está tentando ver com o Instituto Confúcio uma tradução simultânea para que não haja nenhuma perda de conteúdo. Luiz Bezerra Neto, Luiz Carlos de Freitas, Marcos Cassim, Maria do Carmo Luiz Caldas Leite, Mauri de Carvalho, Nereide Saviani e René José Trantin. Este é o elenco de convidados que teremos o prazer de contar com a participação deles ao longo do semestre. Com relação à bibliografia, estou solicitando, através de e-mail, que os nossos convidados eles façam indicação de uma bibliografia básica para leitura em cada uma das suas unidades e, portanto, vamos estar configurando essa bibliografia ao longo do semestre. Também estou pedindo a eles não só a preparação dos slides, como estou pedindo também prepare slides e prepare um texto de 20 páginas que subsidiem discussões posteriores. A ideia é, a partir deste conjunto de textos de 20 páginas, estar pedindo a cada um dos autores que burilem os textos de tal forma que possamos publicar o texto como uma introdução a uma seleção de textos dos próprios autores trabalhados, dos próprios assuntos, dos recortes realizados, em torno de mais 30, 40 páginas no máximo, né, com este elenco de excertos dos autores ou das problemáticas tratadas. Então teríamos aí um conjunto de 14 textos escritos sobre educação e ensino na ótica dos autores que vierem aqui expor. Logicamente que todos serão previamente informados desta bibliografia, espero eu que pelo menos com uma semana de antecedência para que a gente possa se preparar para os encontros. Curso tem avaliação, né? Pelo menos acho que a gente não deve só imaginar que a nossa presença ela é nossa, né? Se a gente colocou tarefa para os conferencistas e é preparar os slides e preparar o texto e preparar os excertos, e a ideia é estar publicando esse material, socializando, né? E a minha ideia é, através do site do STED-BR, a socialização gratuita desse material, né? A distribuição gratuita da publicação, né? Tal qual o acesso
A gravação destas aulas será pública e gratuita a partir do momento que forem disponibilizados no centro de computação, né? A minha ideia é que um instrumento de estudo é o fichamento das leituras. Eu acho que a gente vai estar lendo toda a bibliografia indicada pelos autores. É óbvio que não. Mas daquilo que a gente conseguir ler, é sempre interessante, é sempre importante a gente estar anotando, né, para que, pelo menos, anote, elabore uma página destas ideias, né, das ideias que encontramos nos textos, e fichamento é um instrumento de trabalho nosso, né? Daqui a um tempo, quando bem que mesmo trata aquele livro, então, né, você não está com o livro disponível, pelo menos você tem ali o teu fichamento com as ideias centrais em torno da questão. Da mesma forma que eu estou vendo aqui, que está todo mundo anotando a exposição. Portanto, a sistematização, as anotações das exposições e debates ocorridos no encontro em nossos cadernos, em nossas fichas, sei lá qual o procedimento que vai se fazer, né? É um instrumento de trabalho, é um instrumento de estudo, né? Portanto, eu imagino que tenhamos 2 instrumentos de estudo que vamos estar usando aí ao longo do semestre, os fichamentos e os nossos borrões aí, né? Nossas anotações, né? Não é que imagino que vamos estar produzindo novos Grundrisse, né? Ao longo do semestre, mas pelo menos vamos estar produzindo algumas anotações aí. Então, o que eu acho que poder marcar, fechar com uma avaliação nossa, e aí nas salas de estudo para os colegas que estão nos acompanhando. Um relatório final, contendo um resumo desses fichamentos, né, das anotações, com uma apreciação geral sobre o tema objeto do curso. Isso é sobre a pedagogia comunista. Minha proposta é que esta seja a tarefa para vocês, dando retorno no final do curso. É lógico aqui. Negociamos isto. E negociamos que vocês podem estar encaminhando na medida em que forem produzindo os fichamentos também. Semana a semana, encontro a encontro. A minha ideia é não estar tendo a tarefa de estar lendo tudo isso daí ao longo do curso, porque eu quero também fazer as leituras, né? É estar fazendo isso daí ao final, com a entrega de um trabalho sintético, né? Tipo 10 páginas, no máximo, 20 páginas no máximo, né? Com esse conjunto de anotações. Nada de catatal, né? Coisa grande. Viu, Elza? É provocação para ela. Nada de vir aí com 200 páginas. Bem, antes de passar a palavra para vocês, o próximo encontro sobre Marx e Engels é comigo, que será não nesta próxima semana, na outra. Minha ideia de bibliografia básica é a seguinte: já um conjunto de excertos da obra de Marx e Engels, num livrinho, que é este daqui, dá para colocar aqui, mas é esse daqui, que são textos sobre educação e ensino. A primeira tradução para o Brasil foi em 83, pela Moraes, né, para o Brasil e Portugal simultaneamente, e há uma reedição que é da Centauro, e a minha edição, pelo menos, é de 2004, que é a primeira edição quando o livro foi reeditado. Acho que vale a pena estar lendo ou relendo para aqueles que já leram e sistematizando um pouco as ideias que correm aí, né? O segundo, eu acho que uma bela sistematização e que está disponível do conjunto dos escritos de Marx e Engels sobre a educação e a pedagogia, foi feito pelo Mário Liguiero Manacorta
na obra que se chama Marx e a Pedagogia Moderna, que foi originalmente editado pela Cortez Autores Associados. O meu exemplar desta publicação é de 91. Há esta edição, que é mais recente, há uma nova edição, inclusive com a revisão da tradução, uma nova revisão da tradução, feita pela editora Alínea e com apoio, que eles chamam de apoio cultural, de apoio do Grupo Estéreo BR, na qual nós possibilitamos aí todo o trabalho que tornou viável esta publicação. Acho que é interessante, vale a pena. Outro escrito é este daqui, que é uma coletânea organizada... Opa, é o último lá. Organizada por mim e pelo Dermeval, Marxismo e Educação, Debates Contemporâneos. Essa coletânea ela foi publicada em 2005, encontra-se, portanto, disponível aí no mercado. Desta última coletânea, acho que é interessante e que tratam proximamente desta discussão do nosso primeiro encontro, a minha apresentação, na qual vou estar fazendo a discussão aí se há uma pedagogia comunista, fazendo um passeio pelos autores e, de certa forma, em linhas gerais, essa conversa que tivemos aqui hoje, né? Bem sintética, bem sintetizada, né? Aqui na apresentação eu vou longe na conversa. O primeiro capítulo é meu, no qual eu faço uma explanação sobre educação, ensino e formação profissional e Marx e Engels. E tem também um escrito do José Carlos Souza Araújo sobre o embate marxiano com a construção dos sistemas educacionais. Acho que, pelo menos estes 2 capítulos iniciais, sugiro a leitura. E tinha passado, né? Espera aí. A minha sugestão, onde eu mais sistematizei a discussão que eu vou estar apresentando para vocês, é na minha tese de livre-docência, que ocorreu ainda este ano, em março deste ano. A tese de livre-docência, que é esta daqui, o volume escrito, ela, na parte terceira, eu faço uma explanação sobre Marx e Engels e a questão educacional. São aí 200 ao todo, não vou pedir para vocês lerem a tese inteira, que são 350 páginas. Mas pelo menos a terceira parte, que é onde eu faço a discussão sobre a problemática da educação em ensino em Marx e Engels, e com a preocupação de colocar os principais excertos da própria obra. Tá? Em que aí está referenciando e colocando, olha, esse negócio que eles não trataram de educação e ensino é besteira. Eles trataram de educação e ensino, mas não da maneira como hoje compreendemos que seria um tratado sistemático, didático sobre o assunto. E aí, em 120 páginas, eu tento dar um pouco conta desta discussão, e as 2 outras partes são acertos de conta meu com os debates na academia que marcaram a minha própria trajetória. Então, aí... a tese de livre-docência já está disponível no acervo
digital da biblioteca da Unicamp. É só procurar lá a referência, né, José Claudinei Lombardi. Reflexões sobre educação e ensino na obra de Marx e Engels. E vocês poderão fazer o download, baixar em formato PDF o próprio trabalho. E uma síntese ainda mais enxuta disso daí, né, produzir para estar publicando no próximo número da revista Germinal, que não sei se, imagino eu, que talvez vá ao ar, esteja disponibilizado aí pelo momento, daqui 2, 3 semanas, no momento exato em que a gente vai estar fazendo a nossa aula discutindo sobre isso daí. Ali é uma discussão bem enxuta, né, com 20 páginas, imagino, se não me falha a memória, 22 páginas, né, e acho que eu tento fazer uma síntese dessa discussão que eu faço na tese da livre-docência. Lógico que fazendo um recorte da discussão naquilo que é possível tá colocando num texto de 20 páginas, ainda pouco burilado, não tive muito tempo de estar fazendo grandes burilações, como uma publicação para uma revista exigiria. São indicações, né? Se vocês querem... mas o que você acha que deve ser lido? Acho que vale a pena estar lendo esse conjunto de excertos do Marx e Engels. Vale a pena estar lendo ou relendo isso daí, né? E se quiserem conhecer um pouco melhor como eu estou trabalhando esta problemática, leiam essa terceira parte aí da tese de livre-docência, que é o texto mais costurado, né, mais aprofundado que eu produzi sobre o assunto até agora. Para efeito desta introdução, de minha parte eu espero que tenhamos um bom semestre de trabalho, e os seminários insistentemente pedidos aí pelos alunos de pós-graduação ao longo de vários tempos, de muitos anos, né, ocorram satisfazendo aí a todos nós, e uma vez realizado este ciclo de seminários, eles estarão disponibilizados lá no repositório das videoconferências, da sala de videoconferência da Faculdade de Educação, no Centro de Convenções, no Centro de Computação da Unicamp. Não sei se depois o Leandro pode estar colocando aí o link para a gente, né? Mas a ideia é essa, tá realizando este semestre e está produzindo um material que seja significativo sobre essa discussão e que tem sido precariamente realizada, né? A ideia é estar colocando essas videoconferências para socialização pública e gratuita. Também a ideia é estar produzindo depois um DVD com melhor qualidade, com todas as filmagens completas, né? E a ideia é estar colocando os links para isso também no Navegando, que é o projeto Síntese do CLBR, que já está no site, para que todo mundo, público e gratuitamente, possa ter acesso a este material. Assim como a ideia é estar publicando ou uma coletânea ou um conjunto de opúsculos, de livros, cada um tratando sobre esses temas e compreendendo uma coletânea com os escritos de cada um desses autores sobre o tema, servindo de introdução a uma coletânea de excertos feitos dos autores tratados ou dos temas. É isso que pensei em termos de semestre letivo nesta disciplina. Ok? Aqueles que entraram em contato comigo previamente, eu informei de que se trataria o curso, de que se trataria a disciplina, né? Uma vez que o título geral dela ele pode ser propaganda enganosa, né?
falar que a disciplina incidirá sobre história geral da educação e da pedagogia, né, seria como está falando, vamos estar vendo uma parte disso. E a minha provocação inicial foi, olha, deixemos que os pedagogos da ordem, os pedagogos da burguesia, trabalhem com as pedagogias que eles acreditam. Né, e nós podemos nos dedicar a estar trabalhando com as pedagogias da contra-hegemonia. Será que vale a pena? Imagino que sim. Né? Então, essa exposição mais formal, para efeito de edição, eu acho que a gente poderia estar concluindo, e aí a gente abrir para estar conversando entre nós. Né? Mas para efeito de arquivo, acho que vamos abrir para conversar primeiro com a Elza, depois a gente conversa aqui na sala. Professor, é só fazer um destaque, confirmar que a Germinal deve estar saindo sim essas próximas 3 semanas. Fazer uma pequena correção do nome do grupo, que é MHTLE. Ah, é. E também colocar à disposição a possibilidade da gente estar debatendo no Boletim Germinal 13, com produções dos próprios estudantes da disciplina nos diferentes locais. Né? Talvez considerar isso. Eu não entendi qual é a proposta. A proposta é que nós coloquemos à disposição também o Boletim Germinal 13 para dar continuidade ao debate das pedagogias marxistas. E aí os próprios colegas que cursarem a disciplina em diferentes localidades poderiam estar publicando artigos nesse número. Ok. É uma possibilidade. Tá ok. Tá bem. Ficou claro. E a sugestão foi o boletim que trata das pedagogias marxistas. Qual é o número? O 13. É o boletim 13, é o boletim germinal, é só no Google, tá? No assunto lá está colocando boletim germinal, já aparece o link, ou se a Elza lembrar de memória. Não lembro. Eu não gravo o link, eu busco no Google também. Agora, o 11 saiu agora, né, debatendo as políticas educacionais. A gente deve estar mandando um impresso para vocês esses dias. O 12 está saindo com um debate sobre a disputa do Estado e o impacto sobre as políticas, que está com previsão para sair em setembro. E aí, no caso, o 13, que ficaria ali para dezembro, bem no final da disciplina, a gente poderia estar disponibilizando para os colegas da disciplina que quisessem debater algum dos aspectos da pedagogia marxista. Ok, tá bem. Gostou do debate ontem, Elza? Gostei do quê? Entre os candidatos? Eu achei muito... Primeiro estava muito morninho. Depois eles começaram a levantar algumas questões, né? Agora eu acho que o Plínio é que provocou mais, né? Oi? O Plínio é que provocou mais, né? O Plínio roubou a cena. Exato. Porque puxou as grandes questões e botou as pessoas para se posicionarem. E foi claro, né? Com isso, por exemplo... com a questão do índice de demarcação de terras, ficou claro que os dois candidatos não querem confusão. O Serra disse isso explicitamente, né? Isso. Tá bom, é só provocação, só para saber. Só para saber se você tinha assistido o debate, já preparando o boletim sobre o boletim germinal que vai estar tratando das propostas políticas aí. Tá ok. Pessoal aí quer colocar alguma coisa? O pessoal que está aí? Deixa eu ver como é que faz. Peraí. Ô Elza, você é uma operadora habilidosa de videoconferência, hein? Jura? Vamos negociar a montagem de uma sala aí do MHTLE de videoconferência, hein? Olha só. É só ter recurso para custear o equipamento. Tá bem, professor. Um abração a todos aí. Estou com saudade da faculdade. Espero que a gente confirme as datas para a gente ver a viabilidade de manter aqui a videoconferência disponível para a gente, ou a sala, né? Ou pelo streaming. Ok. Um abração. Tá, beijão para você aí, para todo mundo aí, viu? Obrigada.
E aí vamos abrir uma rodada aqui para ver o que vocês me dizem, se está bem, se querem algum esclarecimento, enfim, estou disponível aí agora para... Isso, um minutinho, né? Você falou da dificuldade de localizar um convidado para o SNIDES, né? Quem me apresentou muito bem foi a professora Iria Brezinski, acho que ela está na Católica de Goiás. Ela me apresentou muito bem o SNIDES. Tem como depois você tem o e-mail dela, tudo? Deve ter sim. Você me passa, fazendo sim, favor? Sim, Sobre o INIDER. sim. Legal. Desliga. Mas é timidez ou não tem nada a falar mesmo? Ô, Rafael, você não vai falar nada? Você que é falante, nada tímido. Regina também não é nada tímida. A Regina é tímida. Tá bem, era isso que você estava pensando? Sim, eu penso, algumas dessas leituras eu já fiz, eu acho que vai ser uma oportunidade de aprofundar. E eu estou muito curiosa também para conhecer mais sobre a pedagogia comunista da Rússia, da China, mais ainda de Cuba. Eu penso que vai ser uma oportunidade muito grande de aprofundar esses temas que são importantes, para conhecermos mais e discutirmos essas possibilidades que você colocou na introdução. Ok. As provocações estão postas, né? Vamos ver o que é possível, o que é viável. Eu espero que tenhamos condições de fazer num nível bastante profundo, né? Trabalhando com a fundamentação, como os autores entendem metodológica e teoricamente as problemáticas, né? Como trabalham a questão educacional, inclusive indo até as proposituras, quais as propostas as propostas pedagógicas, né, que esses autores têm, né, englobando, né, a pedagogia no sentido de teoria e prática, do ensinar e aprender, né, didática, etc, etc. Então, eu gostaria que houvesse essa possibilidade de afunilar até este ponto, né? Eu não abordo isto na minha tese de livre-docência, mas eu já estou pelo menos fazendo algumas anotações, me provocando o que significaria estas questões na obra de Marx e Engels. Se Engels tivesse tratado a questão didática, por exemplo, o que será que eles proporiam? A questão metodológica, o método de ensinar. O que será? Como eles trabalhariam essa questão? Eu desde ontem, né, no arquivo que eu estou preparando essas discussões, eu estou me provocando um pouco nisto, né, já com algumas ideias, né, mas é mera provocação, obviamente, na medida em que Marx e Engels não tiveram... A preocupação está indo além de determinada propositura política mais geral, né? Mas isso é assunto que a gente vai estar conversando. Mas a ideia ela passa por aí, né? E quando a gente chegar nas 3 grandes experiências internacionais que têm relação direta com a esquerda no Brasil, eu acho que aí sim, né? Como nas condições concretas das formações sociais soviéticas, né, russas, a Rússia e toda a Europa que ela foi incorporando, como nas condições particulares da formação social que era característica dessas sociedades, como eles respondiam à questão educacional, como organizaram a educação, né, como organizaram o sistema educacional,
como organizar a produção científica, tecnológica. Eu conheço muito poucos trabalhos. O que significou incorporar a concepção materialista dialética no fazer científico e educacional deles? O que significou? A gente conhece um pouco mais sobre Cuba. Há alguns escritos, alguns trabalhos russos. Da China eu não conheço absolutamente nada. O que eu conheço? Nada. Um escritinho ou outro. Esses escritinhos que eu li, 2, 3 artigos, só confirmam que não conheço nada. Quando eu puxo pela memória, lembro da Revolução Cultural, de alguns escritos de Mao. Ponto. Eu acho que vai ser um. A gente será bastante provocado. Mesmo de alguns autores, conheço mais, por incrível que pareça, daquele conjunto de autores da Rússia revolucionária, do que gostaria de estar conhecendo sobre Vygotsky, Luria, Leontiev. A gente conhece sobre a proposta pedagógica destes autores, quando o processo de psicologização por lá mais ou menos vai estar coincidindo com o que vai estar acontecendo aqui, com a incorporação do tecnicismo, com a psicologização da própria educação, do próprio método de educar. Como é que essa discussão ela fica equacionada? São provocações aí que vai passando ao longo de todo o semestre. Agora, por exemplo, do período revolucionário, o que a gente encontra publicado? Tem publicado pela Velha Progresso um conjunto de excertos, escritos da Krupskaya e dos membros do Comitê do Povo para a Educação. Não me lembro de outra publicação. Aí você tem sim a publicação do Abstract, um pouco mais conhecido por nós, e hoje há um segundo livro publicado pelas mãos do Luiz Carlos Freitas, que cuidou de toda a publicação, mas também pouco conhecemos. Ele fala bastante do Abstract, mas até onde conhecemos a proposta pedagógica, a discussão feita, etc. Makarenko é certamente o autor que nós temos um maior conjunto de leituras. E assim vai. Acho que teremos uma oportunidade de estar aprofundando essa discussão. Sei que, para efeitos de dissertação e tese, isso é um exercício acadêmico, mas é um exercício acadêmico altamente provocativo. Notadamente, não sei como vocês estão sentindo este momento, mas eu acho que, passado o susto com a queda do muro, que provocou um refluxo muito forte na esquerda e, em consequência, no marxismo, muitos intelectuais que estavam apiados desapiaram do marxismo e fazendo o tiroteio contrário. Hoje ainda vim ouvindo a Rádio CBN, que eu queria ver os comentários sobre o debate de ontem. De repente entra Arnaldo Jabor, com sua metralhadora giratória anti-esquerda e tudo mais. Então, mas me parece que
a deflagração forte da crise, né, também colocou a caducidade da perspectiva burguesa de entender o mundo e de dar respostas ao que está se passando. E a crise, ela é muito mais profunda do que a gente poderia estar imaginando, né? Pelo menos é isso que eu tento trabalhar um pouco na primeira parte da tese de livre-docência. E isso colocou, ou recolocou, o marxismo na ordem do dia, né? Eu até satirizava, até bem pouco tempo, até satirizava que nós éramos os últimos neandertais, né? Na sátira, ó, aqueles que se mantêm marxistas, que se mantêm comunistas, são os últimos neandertais na onda pós-moderna e na onda da grande vitória do pensamento burguês, né? Que decretava o fim da história, né? Mais do que a decretação da caducidade do marxismo e do fortalecimento da perspectiva liberal, né? Um pouco mais do que isso. E chegou-se na culminância em que o mercado regeria todas as relações e todas as questões, né? A crise veio colocar isto, e com ela, né, acho que quem melhor expressou essa conversa, esse momento, foi o Hobsbawm, quando fala, né, o que poderá substituir o marxismo? A pós-modernidade? Ela não serve para nada, né? Ela não dá resposta a nada, a não ser ao umbigo cintilante das pessoas, certo? A particularidade cintilantemente subjetiva das pessoas. As pessoas precisam de um projeto que delineie de onde estamos vindo, tenha condições de fazer a crítica disso e delineie para onde se vai, né? Portanto, o marxismo voltou a ganhar atualidade nessa discussão, né? E um indicador forte disso é que, de repente, os neandertais, né, começam a ser convidados a sair do museu e e poderem estar compondo uma exposição itinerante Brasil afora. Então, a gente tem sido, pelo menos eu percebo que temos sido bastante convidados para estar da conferência, estar indo dar curso e coisa do tipo, né? E pelo menos a partir de determinado momento da década de 80, né, e década de 90 e até recentemente, né, até pelo menos grande parte do século XXI, a gente era banido, literalmente banido, né, da academia, do mundo acadêmico. Ainda estamos banidos, ainda estamos num processo de banimento, né? Tipo, na academia, conheço os marxistas antes que acabe, né? Mas acho que há um momento que renascemos das cinzas, né? Então, acho que está um momento interessante, né? Lembrava, Ricardo, ontem, que ano passado, best-seller de maior vendagem de livro da Alemanha foi O Capital, de Karl Marx, né? Exatamente provocado por todo o quadro que se tinha, né? E efetivamente foi uma manchete que circulou internet afora e mereceu algumas pequenas notas da imprensa da ordem, né? A imprensa marrom, que é a imprensa da ordem. Então, a imprensa vermelha praticamente, né, foi extinta, né? Encontra-se poucos arremedos dela, mas vale a lembrança aí no âmbito da educação, é interessante observar que, apesar dos movimentos sociais ainda viverem aquela confusão, né,
da maré da crise da pós-modernidade, né? Aquela coisa de arrebentar onda na praia, né? Quando a onda arrebenta na praia, é aquele ecletismo geral, né? Aquela sopona de pobre, né? Que no quebrar das ondas é aquela mistura da água com areia, com fruto do mar, né? Os nossos movimentos sociais ainda são muito caracterizados, muito fortemente marcados por uma gelatina geral, né, das visões políticas, inclusive na educação, né? Você pega hoje algumas publicações dos principais movimentos de esquerda, vão estar indo de Marx, né, a apologia aí da descoberta do tesouro por parte da Unesco, né? Então, passando por todos os autores aí bastante vinculados aí aos organismos multilaterais, né, organismos internacionais. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a principal expressão da pedagogia marxista, da pedagogia de esquerda, da pedagogia histórico-crítica, ela volta a ser recolocada fortemente e com algumas experiências em curso bastante interessantes, né, em vários estados, em várias cidades e por parte de muitas organizações sociais e políticas, né. Então, é essa impressão geral que eu tenho, que pode ser totalmente equivocada, né? Mas, de repente, é uma mera apreensão fenomênica que não corresponde ao real, né? Mas pelo menos isso que eu tenho a impressão do que está se passando no âmbito do embate das ideias nesse momento, né? Ok? Pode, é só você ligar o som. O que eu acho que tornaria mais rico as discussões aqui, já que nós estamos vivendo uma época de transição, né, de mudanças grandes, eu acho que o que tornaria mais rica a nossa discussão seria o embate dentro daqui da sala de conferências entre os marxistas, né, da ala educacional e os pós-modernistas. Eu acho que confrontando as ideias, né, com profissionais aqui dos dois lados, né, das linhas de pesquisa, seria interessante um embate, né, sem sair confusão, é claro, em torno de brigas, mas eu acho que seria rico para o nosso, né, se diz, para o nosso conhecimento mesmo, saber enriquecer todo o contexto que nós estamos vivendo hoje, né, no Brasil hoje, no mundo, termos mundiais também, porque é um momento difícil que nós estamos passando. Eu vejo como professor que sou de geografia na rede estadual, né, nós não temos discussões hoje em sala de aula. Nós não temos discussões hoje na sala de professores. Nós estamos muito pobres em termos intelectuais. Intelectualmente falando, né, nós estamos muito pobres. Então eu queria saber, eu gostaria sim de ter mais, né, uma outra oportunidade, seminários envolvendo vários campos de pesquisa, né? Mais precisamente hoje, que é o entrave, a briga existente em termos intelectuais, em termos científicos, entre os marxistas e os pós-modernistas. É isso que eu tenho para falar. Então, não será o objeto deste seminário nosso, né? Essa discussão, obviamente. Mas só aproveitando a deixa aí que você coloca, Rafael, eu acho que o momento desse confronto ele passou.
Primeiro, porque a pós-modernidade não conseguiu se configurar como uma concepção, né? Ela se transformou num movimento de ideias, né? No primeiro momento aparentemente crítico, né? Mas é aquele tipo de criticidade metralhadora giratória, em que, em lugar do alicerçamento de argumentos, expondo o porquê da caducidade da modernidade, do pensamento moderno, ela decretava a caducidade, né? Decretava a crise do pensamento moderno e propunha que era o momento de se voltar, né? Daí fazia um elenco de concepções, um elenco de proposituras, um elenco de observações, tipo metralhadora giratória mesmo, né? Um grande movimentão, né? Cada vez mais, quando se buscava sistematizar e articular as ideias, mas mostrava sua adequação à ordem vigente, né? Enquanto uma expressão de um mundo regido pela ilusão, pela mercadoria. Aí é todo o elencamento das conversas. Portanto, se revelando como um movimento ideológico da própria crise burguesa, de estilhaçamento dessa crise burguesa. Quando um movimento de ideias ele não consegue expressar um elenco de princípios, né? Ele é o estilhaçamento de uma perspectiva. E acho que, se eu pudesse estar melhor expressando, eu acho que a pós-modernidade, usando uma expressão bastante conhecida, uma elaboração bastante expressiva do Lukács, né? Acho que a pós-modernidade é o grito aí da ideologia burguesa em seu processo profundamente decadente. É a decadência da ideologia burguesa, em que, sendo burguesa, ela é extremamente reacionária, conservadora, porque quando ela esvazia a militância e esvazia o embate, não fomos nós que esvaziamos o debate, não fomos nós que esvaziamos o embate, né? Nunca se foi aceito, nunca houve aceitação disto, nunca houve resposta aí. Aí houve, sim, vários intelectuais que se colocavam no âmbito e achavam que eram avançados, se colocando no âmbito da pós-modernidade, né? A expressão disso, mais conhecida entre nós, é o Boaventura, e que já desembarcou da pós-modernidade, né? Da mesma forma que embarcou, ele já está fazendo a crítica dela, né? Em certa medida retomando, né, as grandes discussões do marxismo, articulada a esses novos tempos, incorporando as novas problemáticas e discussões que hoje, né, juntamente com o embate entre burguesia e proletariado, está ocorrendo, não foi deletado da história, né? Está aí. Imaginar que nos tempos do capitalismo pós-moderno acabou a burguesia, né, e acabou o mundo do trabalho, está fechando os olhos para que vivemos numa sociedade em que o capital tem dono, certo? E são poucos, plenamente identificados. Tem cara, né? Se for brasileiro, tem SIC e RG, né? E título eleitoral, né? Tem cara, dá para ter, são elencados entre as grandes fortunas do mundo.
inclusive o ex-marido da Numa. Da mesma forma que é falacioso você falar que acabou o trabalho, acabou o mundo do trabalho. Não tem mais proletário porque o trabalhador mudou. Né? Então, o cara que vive, não vive dos seus rendimentos, mas vive do seu próprio trabalho, né? Troco de um salário é o quê? Não vamos estar encontrando aquele trabalhador fabril do século XIX. Né? Ou até vamos. Ou até vamos, porque a indústria ela se mantém com suas características básicas. Em muitos ramos de produção, o capital está recriando, nem é a fábrica, né? A maquinaria, a grande indústria, né? Está recriando o trabalho doméstico. Né? Vocês imaginem o capital recriando o trabalho doméstico como forma de ampliar a sua